Quero chamar a atenção que o artigo de hoje é muito relevante, provocado que fui pelo Nelson, que me convidou lá, um dos meus anjos, né, me convidou para fazer o projeto lá no BNDES. Fiquei um ano dentro do BNDES, ele já é aposentado, mas a gente acabou se conhecendo lá, Nelson Pfeiffer, e depois o Faveri, que foi o gerente de recursos humanos do BNDES, acabou fazendo o prefácio do meu livro Gestão 3.0, e foi uma experiência interessante. E o Nelson me mandou um artigo que saiu no Globo essa semana, para ser preciso, no dia 13, um artigo da Angélica Banhara, o título sobre a ciência da felicidade. Ela trabalha com a ideia da bem-estar, nessa linha mais ou menos de comportamento, bem-estar, etc. Bom, então, o que eu destaco aqui no artigo dela para a gente fazer aqui algumas análises importantes? Diz ela, abre aspas para ela, ao longo do século XX, a psicologia havia se carregado de estudar os problemas das e patologias do ser humano, priorizando o que havia de errado com as pessoas e com o que não funcionava. No século XXI, a ciência, por meio da psicologia positiva, passou a estudar melhores aspectos das pessoas, os motivos que fazem a vida valer a pena. Então, surge aí a psicologia positiva, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Em que caminha-se na direção de trazer de volta a felicidade. E aí, dentro da psicologia positiva, surge a ciência da felicidade. A coisa está bem embolada, depois eu vou falar um pouco sobre essa embolação científica, o que vem na frente, ciência da felicidade, psicologia positiva, está embolado, mas uma coisa importante do que ela diz é o seguinte, dentro dessa linha de psicologia positiva, faz-se aí uma espécie de dupla de vôlei com a ciência da felicidade, e na ciência da felicidade ela diz o seguinte, para a gente entender a relevância, né, e a demanda que isso está tendo na sociedade. Vou abrir aspas para ela. Na última década, a procura por cursos sobre felicidade disparou. Olha aí, galera. Há anos, o curso de ciência da felicidade do israelense Tal Ben-Sahar está entre os mais concorridos de Harvard. No Brasil, psicologia positiva já é curso de pós-graduação na PUC do Paraná e do Rio Grande do Sul e de várias outras faculdades. Bom, então há demanda pelo papo, pela história, né? Então, primeiro que eu acho que comentário, psicologia positiva, e aí a gente tem que trabalhar, né, quando a gente trabalha, por exemplo, com que o pessoal fala de ciência pura e ciência pura e ciência aplicada, mas quando você fala em ciência pura, a palavra pura tem antônimo, que é impura. Quando você fala em psicologia positiva, na verdade você está criticando, dizendo que o resto da psicologia é negativa. É mais ou menos isso. Se a escolha do nome foi essa, é uma crítica a outra psicologia. E eu diria que a gente tem ali, né, eu acho que tem, na minha visão, quando a gente está trabalhando com a ideia da felicidade e a gente está trabalhando com psicologia, eu diria que é uma psicologia prévia, é uma psicologia antecipatória, é uma psicologia em que você vai atuar antes do problema, procurando minimizar os problemas para que as pessoas não cheguem a determinadas situações. Então você vai sugerir vidas melhores para as pessoas, para que as pessoas recorram menos aos psicólogos, né? E talvez assim, quando você leva essa coisa à frente, você vai ter uma redução do trabalho, né? Se a coisa funciona, você vai ter uma redução do trabalho de laboratório, de consultório, e você vai ter um aumento, né? Você reduz o consultório e aumenta o coaching, porque você leva para as pessoas uma coisa assim, antes de você ter problemas, né? Ou para evitar que os problemas se aprofundem,
tomem essas decisões aqui porque você aumenta a sua taxa de felicidade e a partir daí você tem uma vida mais adequada e a demanda por você procurar um tratamento mais profundo e entrar em crise reduz. Isso não quer dizer, e aí eu acho que, inclusive na nossa abordagem, né, eu acho que a gente tem traumas, né, que todos somos traumatizados e existem traumas mais conjunturais e mais estruturais. Os traumas mais estruturais, sem dúvida nenhuma, precisam de um consultório. Mas se você joga a conversa sobre felicidade e sugere uma série de coisas, pode ser que muita coisa que hoje vai para os consultórios deixe de ir. Então eu não chamaria de psicologia positiva e negativa, não abraço esse nome. Eu poderia dizer que seria psicologia antecipatória, né? Uma psicologia prévia, que vai tentar trabalhar para evitar problemas prévios e para não chegar a determinadas situações. Né? Isso não quer dizer que os traumas não serão tratados ou não. Bom, então essa é uma primeira questão. De maneira geral, eu acho que tanto a ciência da felicidade quanto a psicologia positiva, usando aí o conceito que está no mercado, né, todos dois entre aspas, eu diria que os dois estão com um problema. Isso é uma novidade que a gente está trabalhando aqui. Estão com problemas por quê? Porque eles estão trabalhando com os paradigmas da ciência social 1.0. Toda essa leitura que eu faço, né, e estou lendo, né, pela sugestão aqui da jornalista, que tá, do israelense Tal Ben-Shahar, estou lendo o livro dele, que é sobre felicidade, essa galera está trabalhando com a ciência social 1.0. Não percebe a revolução civilizacional que a gente está vivendo, não faz os estudos recorrentes do passado e não compreende, por causa da ciência social 1.0, que a gente está vivendo uma renascença civilizacional e nas renascenças civilizacionais, o papo de felicidade volta. Foi assim na Grécia, foi assim no final da Idade Média e está sendo assim agora. Quando surgiu lá o alfabeto grego na Grécia, que o Havelock conta no seu livrinho, né, a escrita na Grécia, a chegada da oralidade, a chegada da escrita impressa, que o McLuhan fala também, de Gutenberg, né, e todo o movimento que aparece de renascimento da questão da felicidade. E agora a gente está fazendo isso de novo. Então, então, olha só que interessante. Se as pessoas estão precisando dar um refresh no seu conceito de felicidade, os cientistas que estão estudando a felicidade também precisam dar um refresh nos seus paradigmas científicos. Os paradigmas científicos dos cientistas, tanto de psicologia positiva quanto da ciência da felicidade, estão trabalhando em paradigmas inadequados. Precisa dar um refresh e trabalhar na ciência social 2.0 para poder entender o contexto que a gente está vivendo. Dito isso, e a gente tem que entender que a volta da conversa sobre felicidade não é por acaso. E o aumento da taxa de infelicidade que a gente está vivendo, talvez radical na infelicidade, também não é por acaso. O que eu estou dizendo nesse artigo? E aí fazendo uma relação entre centralização, descentralização, felicidade e sucesso. A forma de controle de uma sociedade, o epicentro do controle dentro de uma sociedade está nos conceitos de sucesso e felicidade. O rei, quando queria que as pessoas, né, batessem palma para ele, o que ele fazia? Eles tinham os nobres, dava títulos de nobreza e o sucesso era ser nobre, é estar perto do rei. É de alguma forma estar perto do rei. Então, as pessoas tinham essa visão exógena do sucesso, disseminada na sociedade,
para que as pessoas pudessem bajular o rei e o rei continuar com seu poder. Quando a gente vai pegar esse minimalismo, né, a discussão do minimalismo já, que é um movimento também nessa direção aí do aumento da felicidade, em que a gente tem a disseminação, né, da ideia de que comprar cada vez mais coisas é sucesso, ter um carro é sucesso, e isso vai gerar felicidade, tudo isso faz parte também dessa visão, né, que é jogada na sociedade de sucesso, que leva as pessoas a quererem coisas, e aí coisas materiais. Então, qual é a relação que existe, Nepô, entre centralização, descentralização, taxas de felicidade? Eu diria o seguinte: quanto mais centralizada for uma sociedade, mais a gente vai ter uma taxa de infelicidade maior. Quanto mais descentralizada for a sociedade, mais a taxa de felicidade vai subir. Por quê? Porque quando a sociedade é centralizada, as ideias são centralizadas, a visão de sucesso e felicidade é centralizada, as pessoas vão trabalhar com sucesso e felicidade mais exógenos. As pessoas vão ser desestimuladas a trabalharem com a felicidade originalizada, de uma felicidade mais endógena, uma felicidade mais subjetiva. Inclusive, uma das críticas que eu pedi para o Tio Badi, para que tipo de crítica existe, né, em relação à psicologia positiva, ele fala, porque é muito subjetiva. É claro que é subjetiva, porque o incentivo que a gente tem hoje é o incentivo à subjetividade. Da gente aumentar a subjetividade das pessoas, as pessoas se referenciarem em coisas subjetivas e não objetivas. É uma felicidade mais originalizada, que os critérios de felicidade não são vistos pelos outros, é visto pela própria pessoa. Isso faz parte dessa renascença. A gente está vivendo uma renascença. Então, o que eu estou colocando? A gente tem uma crise das ciências, em que os cientistas estão falando sobre felicidade dentro da ciência social 1.0. A gente tem uma conversa sobre felicidade, né? E aí vem o segundo aspecto que eu quero trabalhar. As pessoas estão querendo aumentar a taxa de felicidade, e aí tem uma coisa que surge dentro aqui da visão bimodal, que é a seguinte: nunca experimentamos o atual paradigma da felicidade que nós vamos enfrentar agora. Porque nós estamos entrando, a partir da chegada do digital, né, numa sociedade, numa civilização que está saindo de uma profunda crise, e aí nesse artigo eu coloco claramente que a crise que nós estamos vivendo de centralização, de baixa taxa de felicidade, é sistêmica, e a causa principal dessa crise é o aumento populacional. Quando você tem aumento populacional, você tem verticalização de maneira natural. É natural na espécie, isso está na recorrência histórica. Você tem o aumento da centralização, aumentou a população, a tendência é a verticalização. Com a verticalização, a queda da taxa de felicidade, porque as pessoas passam a ser massificadas. E elas são massificadas por uma necessidade, porque as pessoas precisam consumir os produtos e serviços disponíveis, que só podem ser massificados porque não tem como originalizar produtos e serviços. Então, se você não pode originalizar os produtos e serviços, você tem que massificar os produtos e serviços, e você tem que massificar as pessoas para poder consumir os produtos e serviços massificados. Então, há um estímulo forte pela massificação. Então, aí você despenca a taxa de felicidade. Agora a gente está falando, não é que a gente vai agora resgatar a felicidade que sempre existiu. E isso é uma coisa nova que a gente está trabalhando aqui. A gente não vai resgatar a felicidade que sempre existiu, a gente vai criar um novo modelo de felicidade. Porque a gente está vivendo, primeiro,
a demanda de responsabilização e de autonomia e de originalização no mundo digital nunca existiu dessa maneira. A gente vai ter que ser muito mais responsável, muito mais autônomo do que fomos no passado para lidar com este novo cenário mais complexo, né? Com as opções que nós temos. Hoje a gente tem uma gama gigantesca de opções. A gente vai precisar filtrar. Como diz o Clay Shirky, nós não temos um problema de excesso de informação, nós temos um problema de filtro. E aí você vai falar, tá, beleza, Clay Shirky, nós temos um problema de filtro, mas como é que a gente filtra? Como é que a gente desenvolve filtros? A gente vai desenvolver filtros a partir de critérios. E os critérios que a gente vai desenvolver para filtrar esse mundo gigante de possibilidades são critérios em que eu vou definir o que é bom para mim. E como é que eu defino o que é bom para mim? São os critérios que eu vou definir de felicidade para mim. Então eu só consigo filtrar a informação se eu definir para mim o que é felicidade para mim. Quais são os meus critérios para que me fazem melhor? O que eu vou consumir, no geral, para que eu me sinta melhor? Então não existe a possibilidade de eu filtrar sem aprofundar a questão da felicidade. Então a gente vai começar a trabalhar com a felicidade 2.0. Mais ainda, galera. Quando a gente está falando de felicidade 2.0 e a gente tem que filtrar, a gente filtra, mas o que eu filtro hoje, amanhã já não está valendo. Amanhã já tem um novo aplicativo, amanhã já tem um novo não sei o que, amanhã tem um não sei o que lá. Então, eu tenho que trabalhar com uma felicidade muito mais dinâmica. O processo é muito mais dinâmico. Então, a gente está falando de uma felicidade 2.0 que nunca existiu antes. Então não adianta a gente pegar apenas os paradigmas sobre felicidade, os cientistas da felicidade do passado, os filósofos que falaram sobre felicidade, né? A gente tem que começar a trabalhar com uma nova etapa. E aí vem o desafio do Sapiens 2.0. Trabalhar com uma ideia de felicidade totalmente diferente. Então eu acho que a gente tem um campo muito interessante para trabalhar com essa discussão da felicidade na inovação pessoal. É uma oportunidade para a gente poder operar, os bimodais poderem operar. Por quê? Porque a gente tem um trabalho com os cientistas, tanto da psicologia positiva, quanto da ciência da felicidade, quanto das pessoas que estão tentando ajudar as pessoas a melhorar de vida, mas que estão ainda na ciência social 1.0. Um problema das pessoas que querem ser mais felizes, e ainda um problema dos inquietos, dos disruptivos, que precisam de uma felicidade ainda mais complexa. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, você que é um bimodal exógeno, que acompanha a escola, né, que ouve os áudios, etc., que gosta da nossa jornada, o que eu quero dizer para você? Nós temos um projeto de desenvolvimento, né, da ciência da inovação, que já teve a fase grupal, já teve a fase civilizacional e agora está na fase da inovação pessoal. Eu estou te pedindo o seu apoio para esse projeto. A gente trabalha no sistema crowdfunding. As pessoas colocam dinheiro para que a gente possa desenvolver o nosso projeto. Os bimodais endógenos pagam para estarem perto, receberem todos os áudios, se beneficiar de tudo isso, mas financiam a pesquisa que a gente está fazendo, que vai gerar um livro, que terá o nome de todos os apoiadores, agora em setembro do ano que vem. Final de setembro do ano que vem. Vamos lançar o livro Felicidade 2.0. O livro tem uma relevância importante, porque ele vai ajudar não só os cientistas a terem uma visão mais consistente do cenário geral para atuar, como também das pessoas. E principalmente, o foco principal, além de todas as pessoas comuns, são os inquietos, os disruptivos, que têm uma complexidade de felicidade muito maior. E eu estou te pedindo o apoio. Ou você entra como bimodal endógeno e participa, ou você entra como bimodal exógeno apoiador. Manda um Pix, deposita, e ajuda a gente a continuar nessa pesquisa independente, autônoma,
que consegue ter a liberdade que a gente tem porque é crowdfunding. O que você me diz?